cobre subindo, ações de IA subindo, enquanto que o S&P 500 está batendo máxima histórica, o Bitcoin está a menos 50% do seu topo. O Bitcoin quebrou. Não tá fácil ser investidor cripto. Saylor vendendo, a gente tem visto um monte de gente sair de cripto, sentimento horrível. Quando que o varejo vai buscar de novo tá especulando em cripto? Preço, o ciclo de preço. Volta a subir, o Bitcoin tá em alta, os tokens tá em alta, a turma volta a prestar atenção nisso. Quando o mercado acaba caindo, fica aí lateral igual a gente tem, eles vão embora, vão tradar outra coisa, vão pra BET, ações de AI. Então esse é um ciclo que se repete várias vezes ao longo da história de cripto. Eu não acho que isso vai ser diferente olhando pra frente também, não. Cripto era o grande meta de 2021, né? Dos anos atrás pra ganhar dinheiro, onde tinha o capital. E agora a gente tem um lado pra AI. Sai de cripto, vai pra AI, que você vai ganhar dinheiro, que você vai mudar sua vida, etc. Você não acha que os dois mercados vão se convergir no futuro? Cripto, essencialmente, se a gente for olhar blockchain, ou muitos serviços que existem ali, é quase como se fosse uma leitura de uma API, uma AI fazer. Mas igual o cripto passou, todo o ciclo ele passa por isso, processo de criação e destruição dos maus investimentos, daqueles que não se provaram no tempo. A gente vê todo o novo ciclo, como está acontecendo agora, os excessos sendo eliminados, os maus investimentos sendo expurgados. Com AI, a gente está vendo agora tudo muito em alta, mas muitas dessas, como quase todo ciclo tecnológico, algumas vão sobreviver, algumas não, igual foi na bolha da internet, mas é normal que toda nova onda tecnológica como essa tem seus ganhadores e perdedores de longo prazo, não vai ser diferente. O preço ficou negociando ali meio devagar e parecia que já não surtia mais efeito nos preços. E se a gente olhar agora de fevereiro para frente, o Bitcoin bateu ali os 60 mil, recuperou um pouquinho, voltou, até tentou perder, mas o que a gente viu dali para frente? Saylor vendendo, então a maior baleia de todas aí, que se a gente imaginasse algum tempo atrás, poderia pensar que o mercado ia desabar. A gente viu outras tesourarias agora muito estressadas, liquidando posições para devolver dinheiro para os investidores. A gente tem visto um monte de gente sair de cripto, sentimento horrível, provavelmente... Chamaram o selo de hipócrita, cara. Você concorda chamaram. com isso? Em certa forma, sim, porque foi a imagem que ele tentou vender para o mercado, né? Nunca venda seu Bitcoin, aquela... A gente sabe que no final ele ia ter que fazer esse tipo de gestão, mas a forma que ele pessoalmente se posicionou no mercado, a forma de se comunicar, acho que deixou esse sentimento no investidor, principalmente de Bitcoin, né? E a gente agora vê, provavelmente não vai sair esse ano o Clarity Act, se a gente vê na precificação aí nos mercados, um monte de coisa negativa saindo e não perdeu mais agora esses 60 mil, né? Então parece assim, igual a gente viu no ano passado, toda notícia positiva deixando de surtir efeito, agora a gente começa a ver que não parece estar fazendo mais todo esse efeito para baixo também. Guerra, inflação explodindo, um monte de coisa que a gente viu agora negativo e o Bitcoin não perde mais esses 60 mil. Então só isso da gente olhar essa divergência, né, entre o que sai de notícia, de sentimento dos investidores e o preço não está mais respondendo, já começa a mostrar para a gente que, olha, talvez a maior parte de tudo isso, esse movimento negativo já está no preço e talvez não tenha mais todo esse downside daqui para frente. Então, antes de falar de qualquer indicador, eu começo a ver mais essa divergência aí no mercado. Como é que você tem olhado para o governo Trump em relação à cripto? O que você tem avaliado? Você tem olhado como um governo bom, um governo ruim? Eu pergunto isso porque é bem controverso, assim. Tem o inside trading, que isso aí não tem o que falar, mas tem essa parte regulatória que pelo menos tem avançado pra caramba no governo e isso é positivo, né? Então, como é que você tem olhado pra isso? Acho que essa dualidade aí, porque ao mesmo tempo que ele vem com algumas coisas concretas, também acabou... O lançamento da meme coin dele marcou o topo pro mercado, para Solana, por exemplo, foi aonde foi lançado a meme coin dele na época, e tudo isso ainda traz muito aquela imagem de, cripto é uma classe de ativo para especular, uma brincadeira, que é para os caras fazerem esse movimento de enriquecer a custo do investidor de varejo. E, inclusive, isso foi um dos grandes pontos que travou o avanço do Clarity Act agora. Sim. A gente viu muitos congressistas falando, não, a gente precisa ter um pacote de ética aqui, porque não é possível o Trump ganhar mais de $500 bilhão com esse tipo de coisa. Moedas celebrativas. Exatamente. Eu adorei esse termo. Cara, na declaração de imposto dele, ele botou mais de $500 bi,
de lucro com moedas celebrativas. Desculpa, só um adendo aqui que é um tanto revoltante, né? Então... a gente fala rindo, mas é revoltante. Não, é um negócio que, aproveitando que não tem tanta regra assim como ele faria no mercado acionário ou em outros lugares onde provavelmente ele teria grandes problemas. Já tem lei. Já tem lei, já tem uma base fundamentada, mas é o que prova ainda mais a necessidade da gente ter um arcabouço regulatório aí que impeça isso. Mas tem essa dualidade, né? Por um lado, o que ele vem tentando trazer, colocou o Bitcoin em outro patamar, criando uma reserva estratégica para a maior economia do mundo. Então isso dá uma validação institucional muito forte. Tu acredita que a Hyperliquid pode se tornar top 2 ativos? Não digo nem passar o Bitcoin, mas tornar maior do que a Ethereum, por exemplo. Eu acho que pode, porque apesar do Ethereum é uma infraestrutura aí hoje domina mais da metade de todo ativo tokenizado, de todas as stablecoins em circulação, já está aí há muito tempo, mas Hyperliquid veio com um stack muito diferenciado e tem conseguido atrair players que a gente não viu quase nenhum outro projeto em cripto conseguindo trazer. Essa parte de derivativos é o maior mercado do mundo. E eles se posicionaram muito bem ali. Então, isso aí eles já dominaram. Mas se a gente olhar Hype EVM, o tanto de coisa que tem sido construída ali em cima dela agora, e com toda a equipe que eles têm por trás, o diferencial que eles trazem, eu acho que pode sim, num futuro, vir a se tornar o número 2, ainda mais quando a gente olha os problemas que Ethereum enfrenta hoje. Tem até uma certa crise acontecendo ali dentro, né, da Ethereum Foundation, mudando um monte de coisa, porque algumas coisas não andam no ritmo que deveriam andar. E tem essa questão da computação quântica de poder mexer na carteira do Satoshi. Como é que você tem olhado para isso, cara? O que o investidor que tá olhando para isso tem que tomar cuidado também? Porque, eu vejo muita gente no mercado tradicional falando, eu avisei das cold wallets. Aí, olha o que aconteceu. Entendeu? Existe um risco mesmo. Mas é uma discussão que, tem dois lados que, enfim, queria saber sua opinião sobre isso. Não é um negócio para se desconsiderar. É um risco material para o Bitcoin. Se conseguirem recuperar 1 milhão de Bitcoins de Satoshi, os ETFs levaram anos para conseguir acumular isso. Saylor não conseguiu até agora juntar 1 milhão. E se a gente vê isso chegando no mercado de uma vez, vai causar um pânico gigantesco no mercado, uma pressão vendedora que não é nem um pouco desprezível. Só que eu vejo um pouco assim, eu não vejo que esse é um risco de tão curto prazo quanto algumas pessoas colocam na mesa. Eu acho que isso está um pouquinho mais distante. Não vejo que isso é para antes de 2030. Posso estar enganado, não sou um especialista em computação quântica, mas por isso que a gente acompanha tão no detalhe ali no dia a dia, fica vendo sempre que sai um novo paper, sempre que sai alguma coisa. Então é um risco real, é um risco importante para a tese do Bitcoin, mas como já passamos por outros problemas no passado, eu acho que antes disso acontecer, e eu acho e espero que isso vai ser resolvido de alguma forma. A gente já tem visto várias empresas, então, BlackRock, Fidelity, Coinbase, a própria Strategy, várias empresas aí gigantescas que têm muito capital por trás aí do Bitcoin, tem produtos, serviços que desenvolveram, que têm um interesse em resolver essa questão da computação quântica. Como vai ser resolvido? Ainda não sabemos, mas eu ainda acho que vai ser resolvido a tempo. Espero muito isso, né? Não sou... Se fosse para escolher para mim, um que me marcou bastante foi o dia da quebra de Terra Luna. Aquele dia que eu trabalhava em outro lugar antes, já acompanhando profissionalmente cripto, instruindo os investidores. E para mim foi um dia que ficou marcado, porque logo que começou o movimento ali, foi meio que uma call que foi dada, que eu passei para a turma, falando assim, isso aqui é hora de sair com tudo, não esperem para ver, não paguem para ver, não tentem ser o herói. E ali a gente saiu de todas as posições que tinha, de Terra Luna, e a velocidade que aquilo aconteceu, e eu ter conseguido passar essa visão para gente que me acompanhava naquela época,
pra mim marcou bastante, assim, acho que foi, até hoje, uma dos meus maiores acertos ali de ter ajudado a turma que me acompanha, então eu fico com a quebra de Terra Luna.